Olá, turma! Continuaremos nossa temática, hoje falando sobre os destinos da molécula de piruvato, produto final da glicólise, em meio anaeróbico, que consiste na fermentação, também gliconeogênese via das pentoses fosfato. Inicialmente, vamos revisar sabendo que, quando a gente tem uma glicose em um ambiente aeróbico ou em aerobiose, ou seja, presença de oxigênio, essa glicose vai passar pela glicólise e por outras vias até chegar a acetil-CoA e depois no ciclo do ácido cítrico para formar CO2 e água final por diversas reações de oxidação sequenciais. Existe também a necessidade de que a substância NADH+, ela seja reoxidada à condição de NAD+, aqui, ó. Por quê? Isso no processo de respiração celular na mitocôndria, que nós veremos em outra aula futura. Por quê? Porque senão esse NAD+, ele tem a função de receber ou seja, de ser um aceptor dos elétrons. Quando você trata de reações de oxidação e redução, qualquer uma delas, reação de oxidação e redução, elas envolvem movimentação de elétrons. E tem que existir uma substância que vai receber, vai ser o aceptor de elétrons. No caso dessas reações que nós estamos estudando na bioenergética, quando uma substância para se transformar em outra precisa liberar um elétron, certo? Tem que ter uma substância diferente no meio para receber, para ser o receptor desse elétron. E geralmente é o NAD+. E esse NAD+, quando recebe o elétron, ele sendo aceptor de elétrons, ele vira NADH, certo? Porém, esse NADH, em alguma outra via metabólica, ele tem que ser reoxidado e voltar para a situação de NAD+. Por quê? Se esse NADH não for reoxidado, ela deixa a célula sem uma substância boa, perfeita, para ser o aceptor de elétrons em reações de oxidação, de redução, para oxidar, por exemplo, gliceraldeído 3-fosfato. Então, se não tiver esse aceptor, não tem que receber esse elétron, as reações geradoras de energia, por exemplo, na glicólise, vão cessar e não vai acontecer. No caso de uma situação de hipóxia, tá? Onde ocorre, por exemplo, no músculo esquelético com alta atividade, em vegetais submersos, em água, né? Em tumores sólidos, em bactérias láticas, as vias vão ser diferentes. A glicólise, os produtos da glicólise, que foi o tema da aula passada, em momento nenhum nós falamos de oxigênio. Então, eles não são independentes de oxigênio. Tendo ou não, a glicólise ocorre. Porém, a partir daí, as reações em que o piruvato vai entrar para o seu destino final, pode ou não ter situação, não pode ou não ter a presença de oxigênio. Nessas situações em que há pouca concentração de oxigênio, há algumas alternativas. E as células primitivas, as primeiras estruturas celulares que estavam em uma condição de baixa concentração, esse símbolozinho aqui é para dizer que é concentração, tá? Baixa concentração de oxigênio na atmosfera, tiveram que se adaptar, certo? Para ter a capacidade de regenerar esse NAD+, continuamente durante a glicólise, em condição de anaerobiose, pela transferência de elétrons do NAD para formar um produto final aceptor diferente, já que ela não vai conseguir realizar esse processo de produzir CO2 e H2O e água, como ocorre na respiração aeróbia. Então, ela consegue produzir outras substâncias, como lactato e etanol. O piruvato ele é o aceptor final de elétrons da fermentação láctica, tá? Então, o piruvato ele pode ser convertido através da enzima
lactose desidrogenase em lactato, certo? Produzindo uma certa quantidade de energia nesse processo chamado de fermentação. Aqui nós temos que a glicose, ela vai passar por várias transformações e uma molécula de glicose vai virar 2 de piruvato, como nós vimos na aula passada, o processo de glicólise. E quando não tem a presença de oxigênio, ela vai ser transformada, por exemplo, em lactato. Esse lactato, para poder regenerar os NADs, mais que são necessários a outras vias, como na glicólise. Esse lactato pode ser transferido através do sangue para o fígado para iniciar um tipo de processo de reciclagem de substâncias. E do fígado ocorre várias reações para produzir novamente glicose na etapa de recuperação de uma atividade muscular exaustiva. Lembrando que esse lactato aqui, ele acaba acidificando, certo? Os músculos e o sangue, o que vai acabar limitando a atividade vigorosa. É por isso que atletas de alto condicionamento, aqueles que têm aquela arrancada, aquela prova de atletismo, de velocidade, eles não conseguem correr muito mais do que 1 minuto ou 1 minuto e um poucos segundos, porque a quantidade de energia gasta é muito grande. E como não vai ter oxigênio suficiente para realizar o processo respiratório normal e produzir e liberar toda a energia que uma molécula de glicose tem, o que é que vai ocorrer? Vai fazer um processo fermentativo, que é mais rápido, que libera menos energia. A glicose vai virar lactato, certo? E esse lactato, ele vai acidificar a musculatura e isso vai dificultar a continuidade por muito tempo daquela arrancada, daquela explosão de energia. Ou seja, nesse caso, sem a presença de oxigênio, a glicose, né, o nosso C6H12O6, ela vai ser transformada em lactato, por exemplo, que é o C3H6O3. Uma molécula de glicose vai virar 2 de lactato e parte da energia dessa quebra de glicose, passar por toda a glicólise, produzir piruvato e o piruvato se transformar em lactato, vai liberar uma certa energia. E a energia extraída vai produzir 2 ATP. Então, enquanto a gente vai ter, durante o processo respiratório, que nós veremos, vai produzir quase 30 ATPs por cada molécula de glicose, quando eu transformo glicose, e lá no final de várias etapas eu tenho um CO2 e água, aqui na glicólise, que vai passar pelo processo da glicólise, produzir piruvato, esse piruvato virar lactato, eu só consigo produzir 2 ATPs. Então, a fermentação é um processo que é cerca de 15 vezes menos eficientemente energético do que uma respiração aeróbica. E daqui nós tiramos uma definição do que seria fermentação. A fermentação ela é um termo utilizado para esse tipo de processo que nós estamos vendo, em que nós temos uma glicose que passou por todas as 10 etapas da glicólise, produzindo piruvato, e esse piruvato é transformado, por exemplo, em lactato, ácido lático ou etanol, certo? Em outra substância, com a liberação de uma pequena quantidade de energia em forma de ATP, no caso, liberando apenas 2 ATPs. Então, esse tipo de processo que ocorre com a ausência de oxigênio, na ausência de oxigênio, é denominado de fermentação. Nele, a extração de energia como ATP vai ocorrer, produzindo 2 ATPs,
e não há consumo de oxigênio nem variação na quantidade de NAD+, ou NADH+. Ou seja, esse processo aqui não vai ajudar na regeneração do NAD+. A fermentação ela vai ter nomes diferentes de acordo com a substância a qual esse piruvato vai se transformar. Se ela se transformar em ácido lático, é fermentação lática. Se transformar em etanol, é fermentação alcoólica. Aqui, por exemplo, nós temos a reação do piruvato se transformando em acetaldeído e o acetaldeído se transformando em etanol, que é o que nós conhecemos genericamente por álcool. Ou seja, o que ocorre? O piruvato vai passar por um processo de descarboxilação, ou seja, é perdido carbono em formato de CO2, e no lugar de ter 3 carbonos, ele agora só vai ter 2 carbonos numa substância denominada de acetaldeído, através da enzima piruvato descarboxilase, que tem como uma coenzima a chamada TPP, ou tiamina pirofosfato, e também necessita, para que ela esteja ativa, não só da TPP, mas também de íon magnésio. É um processo irreversível, ok? Então, você não consegue fazer o processo contrário, de acetaldeído para piruvato. Já a etapa seguinte, com o uso da enzima álcool desidrogenase, ocorre uma reação de redução e o NAD+, aqui sim, ele pode ser reoxidado. Então, nesse processo, nós conseguimos transformar NADH em NAD+, para esse NAD+, ser utilizado em outras vias, inclusive lá em algumas etapas da glicólise. Algumas características das enzimas desse processo. A piruvato descarboxilase, ela está presente em leveduras como, por exemplo, a Saccharomyces cerevisiae, aquele fermentozinho biológico que a gente compra para produzir pão. Pronto, aquilo é uma levedura chamada Saccharomyces cerevisiae. E em todo organismo que fermenta em glicose e em etanol, incluindo algumas plantas. A efervescência de alguns produtos produzidos desse processo aqui é devido à produção de CO2. Esse CO2 aqui, ó, que nós vemos da descarboxilação. Por exemplo, então, quando a gente está produzindo pão, aí a massa cresce por quê? Porque em alguma etapa do processo fermentativo, da fermentação alcoólica, ocorre a liberação de CO2. E uma das etapas é exatamente essa daqui, quando o piruvato está se transformando em acetaldeído antes de virar etanol. Então, aquele CO2, aquele gás, ele fica retido na massa, empurra a massa, pressiona a massa para fora, e a gente tem a impressão de que a massa está crescendo. Ela só está aumentando o volume, mas continua a mesma quantidade de massa. É só o gás que está ficando retido dentro daquela massa. A piruvato descarboxilase está ausente em tecidos de vertebrados e em outros organismos que acabam tendo que utilizar outro tipo de fermentação, como a fermentação lática. Já a álcool desidrogenase, ela está presente em muitos organismos que metabolizam o etanol, incluindo o homem. No fígado, ela catalisa a oxidação do etanol ingerido ou produzido por micro-organismos intestinais, com a concomitante redução do NAD mais a NADH. E esse NADH produzido, ele vai seguir, né, o sentido oposto àquele que é produzido, que envolve a produção de etanol por fermentação. A equação geral da fermentação consiste em quê? Da fermentação alcoólica. Em cada molécula de glicose, com 2 adenosina difosfato mais 2 fosfatos inorgânicos, vão produzir ao final 2 moléculas de etanol, 2 moléculas de CO2, gás carbônico, mais 2 ATP, mais 2 moléculas de água. Observem que nós temos só 2 ATPs. Então, a fermentação é um processo que produz no final uma pequena quantidade de energia e também produz ainda uma molécula com grande quantidade de energia entre as suas ligações, que é o etanol.
esse etanol poderia ser utilizado em outras vias para liberar ainda mais energia. E outro ponto importante é que nós vimos que a piruvato descarboxilase, ela necessita de uma coenzima, além do magnésio, da coenzima TPP, né, que é a tiamina pirofosfato. E essa tiamina pirofosfato, ela é uma substância derivada da vitamina B1, cuja deficiência causa a situação chamada de beriberi, em que ocorre o acúmulo de fluidos corporais, né, que é o nome bonito para um inchaço, dor, paralisia e pode chegar até um estágio bem avançado, a morte. As fermentações, elas são bastante utilizadas para a produção de vários tipos de alimentos, muito comumente utilizados consumidos no dia a dia de muitas pessoas, e também reagentes químicos industriais. Por exemplo, o Lactobacillus bulgaricus, ele é utilizado na produção de iogurte, em que essa bactéria faz a transformação de um carboidrato, no caso, uma lactose, em ácido lático. Mas, professor, a gente está falando de glicose? Mas lembre que o disacarídeo lactose, como nós vimos na aula de carboidrato, ele é formado por uma molécula de glicose e de uma de galactose. Então, esse micro-organismo vai conseguir quebrar o disacarídeo lactose em glicose e galactose e vai utilizar essa glicose, transformando ela através de um processo anaeróbico, né, sem a presença de oxigênio, uma fermentação lática em ácido lático. Esse ácido lático, como o nome já diz, é um ácido, então ele vai transformar e deixar o meio bem ácido, com pH baixo. E lembre que pH baixo em um ambiente que tem proteína faz com que essas proteínas estejam na situação do seu ponto isoelétrico e, consequentemente, precipitem. Essa precipitação de proteínas vai aumentar a viscosidade desse leite, assim como aumentar o sabor ácido do iogurte nas versões naturais, né, naquelas não adoçadas. E além disso, essa redução do pH, esse pH mais baixo na tecnologia de alimentos, ajuda no processo de conservação do produto. Existem vários produtos também, outros produtos alimentícios que são produzidos através de processos fermentativos. Que o que é que vai diferenciar? É só o tipo de fermentação. Se for fermentação propiônica, ele vai transformar essa glicose, aí que virou piruvato, na glicólise, e vai transformar ela em ácido propiônico. Se for fermentação etanólica, alcoólica, vai transformar a glicose em piruvato e piruvato em etanol. Se for fermentação lática, vai transformar a glicose em piruvato e o piruvato em ácido lático. E assim vai. Alguns produtos, picles, chucrute, salsicha, molho de soja, alguns pratos típicos de regiões, como por exemplo o quiche da Coreia, o dahi da Índia, o pozol no México, o kefir na Rússia. Além disso, produz também produtos para outros setores não alimentícios, como alguns ácidos, como ácido fórmico, acético, propiônico, butírico, succínico e outros tipos de álcools além do etanol, glicerol, metanol, isopropanol, butanol, entre muitos outros. Sabemos que a glicose é um combustível para quase todos os seres vivos, todos os organismos, ela é quase universal e também é a unidade estrutural em vários organismos. Os mamíferos, por exemplo, possuem tecidos que são altamente dependentes de energia, como o cérebro, o sistema nervoso, os eritrócitos, testículo, a medula renal e tecidos embrionários. Por exemplo, o cérebro ele consome 120 gramas de glicose por dia. E isso, se fosse convertido no carboidrato complexo, né, ele saísse de monossacarídeo e virasse um carboidrato complexo como o glicogênio, equivaleria a esses 120 gramas por dia a mais da metade do estoque que os músculos e o fígado juntos conseguem armazenar. E essa situação, no caso, se houver uma situação em que o glicogênio que está armazenado, ele seja totalmente consumido,
e não se tem uma reposição da glicose através da alimentação, o que é que vai acontecer? O corpo tem uma alternativa, que é o que é chamado de gliconeogênese, ou seja, glicose vai ser sintetizada a partir de substâncias precursoras que não são de origem, não são carboidratos, certo? Então o corpo vai pegar outras substâncias diferentes que vão e vai conseguir converter em glicose, como por exemplo o piruvato e algumas substâncias relacionadas. Nós vemos aqui nessa imagem que é alguns precursores simples, né, na síntese de carboidrato. Nós podemos ter, por exemplo, em animais, nessa área aqui, né, nós podemos ter que o lactato pode voltar a virar piruvato, entrar no ciclo do ácido cítrico, que nós veremos em outra aula, até que ele seja entre na via principal, até chegar a glicose 6-fosfato, e daqui pode virar várias substâncias, como a glicose sanguínea, glicogênio, entre outros, como glicoproteínas, disacarídeos. E nos vegetais nós podemos ter produção também, ó, as plantas que conseguem fixar o CO2, produzindo 3-fosfoglicerato, podem transformar esse 3-fosfoglicerato por várias reações em glicose 6-fosfato e, consequentemente, produzir amido e sacarose para armazenar essa energia ou transferi-las para outros tecidos. Lembrando que qualquer composto que possa ser convertido ou em piruvato ou em oxalacetato podem, consequentemente, servir como um material inicial para qualquer uma dessas vias da gliconeogênese. Por exemplo, o aminoácido alanina, ele pode ser convertido em piruvato. O aminoácido asparato pode ser convertido em oxalacetato, certo? Então, e esse oxalacetato e esse piruvato podem passar por reações e regenerar a glicose ou outras substâncias necessárias ao organismo em específico. Quando ocorre a situação de alta atividade, como em exercícios de grande força, muito vigorosos, a situação do chamado ciclo de Cori pode ocorrer. O que é esse ciclo em forma resumida? Vamos aqui ter uma movimentação de lactato e glicose entre o músculo e o fígado. Vamos supor que aqui a situação que eu falar aqui é o que ocorre no músculo e aqui embaixo é o que ocorre no fígado, certo? Então, o que é que ocorre? O glicogênio que está armazenado no músculo vai ser convertido em lactato, né, para dar a energia necessária rápida ali naquele exercício vigoroso e liberar uma pequena quantidade de ATP. Então, esse lactato vai para o sangue até chegar no músculo. No músculo, no fígado, esse lactato que foi produzido a partir do glicogênio com liberação de energia lá no músculo, esse lactato vai ser reciclado indo para o fígado e sendo convertido em glicose. Porém, esse processo de converter lactato em glicose, esse tipo de gliconeogênese, necessita do consumo de ATP. No lugar de liberar, ele vai consumir ATP. Então, essa glicose volta para o sangue e vai para o músculo para continuar permitindo que esse músculo faça esse exercício mais vigoroso. Nas plantas, glicose e derivados são precursores da síntese para, por exemplo, substâncias da parede celular, nucleotídeos, coenzimas e uma série de outros metabólitos. Nos micro-organismos, a gliconeogênese pode ocorrer a partir de compostos orgânicos de 2 ou 3 carbonos, não só como lactato, mas também propionato, acetato, entre outras substâncias que estejam presentes no meio. 7 das 10 reações da gliconeogênese são reações idênticas, porém inversas à da glicólise. As outras 3 reações que são da glicólise são irreversíveis, como nós vimos, que são a conversão de glicose em glicose 6-fosfato, a fosforilação da frutose em frutose 1,2-bifosfato e a conversão do
fosfoenolpiruvato e empiruvato. Essas três reações, que é daquelas 10 da gliconeogênese, a primeira, a terceira e a última, a 10ª, elas são irreversíveis, então não estão presentes no processo da gliconeogênese, mas as demais estão. Nós vemos aqui nessa imagem, no lado rosa esquerdo, nós temos as reações que nós já vimos da glicólise e que são comuns na gliconeogênese, as 7 reações. Então, a gliconeogênese, ela tem 7 reações das 10 existentes na glicólise, só que de forma contrária, certo? Na gliconeogênese, nós saímos aqui, ó, nesse sentido. Nós saímos de piruvato, aí produzimos uma substância denominada de oxalacetato, e desse oxalacetato vai virar uma substância comum à glicólise, que é o fosfoenolpiruvato, e vai passar por 2-fosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, 1,3-bifosfoglicerato, gliceraldeído 3-fosfato, frutose 1,3-bifosfato, frutose 6-fosfato, glicose 6-fosfato, até voltar a ser glicose, certo? Então, nós temos algumas reações, algumas não, as 7 das 10 da glicose são comuns à gliconeogênese, exceto a primeira, a terceira e a 10ª reação da glicólise, que não estão presentes na gliconeogênese. Existem os chamados aminoácidos glicogênicos, que são aminoácidos glicogênicos, são os aminoácidos que têm a capacidade de serem precursores da glicose sanguínea ou do glicogênio lá no fígado. Eles são, você consegue converter eles ou em piruvato ou em outras substâncias que conseguem entrar no ciclo de gliconeogênese para produzir ao final glicose. Outro fato interessante, que é a glicólise e a gliconeogênese são mutuamente reguladas para prevenir que tenham gastos de energia nas duas vias. Dos aminoácidos conhecidos, apenas a leucina e a lisina você não consegue reverter de forma eficiente na produção de glicose. Revisando aqui da aula anterior, nós vimos que a glicose ela pode virar piruvato, né, através da chamada glicólise. Aula anterior. Ela pode ser armazenada, né, você pegar esse monossacarídeo e torná-lo maior na produção de glicogênio nos tecidos animais e amido nos tecidos vegetais, ou armazená-lo em disacarídeos como a sacarose. Existe também a possibilidade de você sintetizar, pegar o esqueleto, né, de carbono da glicose, fazer algumas modificações e eles produzirem polissacarídeos que vão ser utilizados para produzir a parede celular. E também a chamada oxidação pela via da ribose 5-fosfato ou via da pentose fosfato. Aqui tem um esquema resumido do que seria essa chamada via da pentose fosfato, onde a glicose vai entrar por uma sequência de reações de oxidação diferente das anteriores. Aquela glicose 6-fosfato, né, que é produzida lá na glicólise, desculpem, ela pode acabar não entrando na etapa seguinte, mais comum a presença de oxigênio, que é o ciclo do ácido cítrico, que nós ainda veremos. Então, isso ocorre na situação quando a célula precisa produzir outros tipos de substâncias que não estão presentes dentro da célula ou no ambiente ao redor da célula, e não necessariamente ela precisa no momento que essa glicose 6-fosfato entre em uma cadeia como a do ciclo do ácido cítrico para produzir energia. Ela está tranquila com a energia, mas ela precisa produzir um nucleotídeo, uma coenzima, uma molécula de DNA, de RNA, algumas outras substâncias. Então, ela pode, no lugar dessa glicose 6-fosfato
ir lá para um processo de produção de energia, ela vai, na verdade, passar por reações sequenciais até produzir o que a célula precisa, como nucleotídeos, enzimas e moléculas de DNA e RNA. Aqui nossos temas importantes de hoje, as referências, envie suas dúvidas, faça atividade e tchau, tchau.